Enzo e Jisu são duas melhores amigas que se conheceram no ensino médio. As duas passaram por muitas coisas juntas, e quando estavam prestes a desabar, uma apoiava a outra. Assim elas cresceram, apoiando-se nos melhores e piores momentos. Quando terminaram a escola, Enzo estudou idiomas e conseguiu um emprego em uma loja de departamentos. Jisu estudou arte e construiu uma carreira de sucesso. Ela se casou com um homem de boa família e parecia ter uma vida dos sonhos. Ou será que era isso que ela fazia todo mundo acreditar? Pois poucos meses depois de se casar, seu conto de fadas se transformou em um verdadeiro inferno. Seu marido, aos poucos, começou a maltratá-la. No começo eram só gritos, depois empurrões e no final vieram as agressões físicas. Em apenas um ano, a vida de Jisu se transformou em um verdadeiro pesadelo. Por causa disso, ela se afastou da família e até mesmo da sua melhor amiga. Cansada de tudo, um dia quis sair do país, fugir, para que o marido não continuasse maltratando ela. Mas o marido dela era louco, ele tinha muito dinheiro e sabia de tudo o que ela fazia. Por causa disso, ele encontrou a mãe de Jisu em um asilo e arrancou uma unha dela, ameaçando matá-la se não voltasse naquele momento. Por causa disso, Jisu não teve outra escolha a não ser voltar e receber outra surra. O marido dela a ameaça e diz para não tentar de novo, porque não adianta fugir para outro país. Não importa para onde ela vá. Enquanto ele estiver vivo, ela pertence a ele. Depois de espancá-la, ele lhe dá um buquê de rosas e diz que a ama mais do que tudo no mundo. No dia seguinte, o marido dela age como se nada tivesse acontecido e ainda a trata com carinho. Jisu sofria muito, mas o que mais doía era o fato de seu marido bater nela e no dia seguinte agir como se nada tivesse acontecido. Por isso, assim que ele saía para trabalhar, ela se trancava em seu esconderijo secreto, onde podia escapar da realidade e se sentir segura. Mas quando seu marido chegava, ela tinha que voltar à dura realidade. Nesse dia, ele estava muito feliz porque tinha tido uma ideia brilhante. Ele comprou uma câmera de segurança para cuidar dela quando não estivesse em casa. Durante o jantar, ficamos sabendo que Jisu havia sofrido recentemente um aborto, resultado das brutais surras que recebia do marido. Ele, cinicamente, diz a ela que tudo é culpa dela, que se ela fizesse as coisas direito, ele não teria motivos para bater nela. No dia seguinte, vemos que o marido dela era muito bom em fingir e fazia todo mundo acreditar que eles tinham um casamento perfeito. A cara de pau dele era tanta que toda vez que batia nela, dava um presente para a esposa. Jisu já estava de saco cheio, porque pedir desculpas não muda nada. O marido dela era muito cuidadoso, evitava bater no rosto dela e sempre comprava roupas que cobrissem as marcas. No dia seguinte, eles tinham um compromisso, uma conferência contra a violência doméstica ministrada pela mãe do marido dela. Ela dizia ser contra isso, mas não sabia que sua própria nora sofria violência doméstica. Aqui ficamos sabendo que Jisu tentou denunciá-lo, mas sua cunhada era policial, e no final ela teve medo que contasse para o irmão. Além disso, ela a viu e disse que essas coisas é melhor resolver em casal, já que 90% dos casos de violência doméstica ficam impunes. No jantar, sua cunhada pergunta o que a amiga dela decidiu, aquela que queria denunciar o caso de violência. Por causa disso, ao chegar em casa, seu marido a agarrou e sua melhor amiga foi visitá-la. Ela preferiu ignorá-la, para que não a visse com o rosto machucado. Mas desta vez, Ensu não iria embora sem vê-la, então decidiu entrar, mesmo que ela não quisesse, e acabou vendo-a machucada. Ela pergunta quando tudo isso começou e por que não contou nada para ela. Sua amiga apenas responde para ela não se meter, pois já tinha tentado denunciá-lo e até fugir do país, mas nada disso funcionou. Por causa disso, Ensu quer ajudá-la, mas Jisu diz que não há nada que ele possa fazer, que o único desejo dela é receber pelo menos um golpe a menos. Dias depois, seu marido a leva para um evento muito importante. Ele era muito cuidadoso, só levava a esposa quando queria exibi-la. Dessa vez, uma de suas futuras clientes apresentaria uma exposição de arte e para conquistá-la, ele levaria sua esposa, que estudou arte. Mas Jisu, que quase nunca saía, bebe demais e não consegue evitar julgar a pintura da senhora. Isso faz com que a senhora fique muito irritada e acabe dando um tapa em Jisu. Ao ver isso, seu marido também fica muito irritado. Ela sabe o que a espera, então implora perdão e pede para que ele não faça nada com ela. Por causa disso, acontece um grande escândalo. No caminho para casa, seu marido a ameaça e diz que é melhor ela se preparar para o que está por vir.
Seu marido precisava voltar para a festa e disse que tentaria consertar o desastre que ela causou. Se não conseguisse, então daria a surra da vida dela. Em sua porcentagem. Ele tinha ficado sabendo da confusão, já que a senhora era sua cliente. Por causa disso, vai procurar sua melhor amiga e a encontra na varanda, pronta para pular. Rei Su estava cansada de apanhar e sabia que isso não ia acabar, até que um dos dois morresse. Enso diz que ela está certa, mas não precisa ser ela quem morra. O único culpado é o marido dela, por isso ele propõe que é melhor acabarem com ele. Acontece que há alguns dias ela conheceu um homem muito importante que era muito amigo do chefe dela quando foi vender algo para ele. Chegou até ela a notícia de que uma mulher que estava na mesma situação que sua amiga tirou a própria vida. Porque, assim como sua amiga, ela não aguentava mais ser espancada. Ao saber disso, o Sr. Chen diz que é uma pena que as vítimas não deveriam morrer, e sim os covardes que batem em suas esposas. Enzu se sente mal porque ela viu os hematomas no corpo da Sra. Kan. Ela lhe pedia ajuda com o olhar, mas Enzu não fez nada para ajudá-la. Por isso, desta vez ela queria quebrar o ciclo de violência e salvar sua melhor amiga. Ela não queria que ela se tornasse uma infeliz como sua mãe, já que sua mãe também sofria violência. Ela passou anos e anos aguentando o marido agressor, até que um dia se cansou de tudo e também quis tirar a própria vida, mas sua filha a impediu. Embora fosse muito jovem e não pudesse fazer muito pela mãe, agora que era adulta, ela se cansou de olhar para o outro lado. Antes de ir à casa da amiga, tentou fazer com que ela denunciasse, mas sem provas e sem a vítima presente, não deram muita importância. Por isso, no final, não teve outra escolha a não ser ir até a casa da amiga e propor a ela que acabassem com o marido antes que ele acabasse com ela. Risu estava apavorada. Os maus tratos não só a machucavam fisicamente, mas também psicologicamente. O marido dela fez com que ela acreditasse que tudo era culpa dela. Por isso, ela pede para Enzo não se meter na vida dela e deixá-la aguentar as agressões. Quando ela chega, o marido a agride com toda a força. Enzu estava escondida no armário e ouve todos os golpes que sua amiga recebe. Dias depois, Risu, cansada de tudo, decide tirar a própria vida. O marido percebeu e conseguiu impedi-la. Como ela não respira, ele pensa em chamar uma ambulância, mas ao ver as marcas em seu corpo, decide não fazer isso, já que toda a culpa cairia sobre ele. Então ele prefere fazer RCP nela. Quando ela acorda, ele diz à esposa que ela não pode morrer sem sua permissão. Risu pede para ele tirar as câmeras ou ela vai tentar de novo quando ele sair, para não se prejudicar. O marido obedece. Mas tudo isso era o começo do seu plano. Risu entendeu que nem mesmo a morte a salvaria, então ela precisava acabar com o monstro que a atormentava. Antes que ele acabasse com ela, ainda bem, sua melhor amiga estava ao seu lado. As duas, mais uma vez, só podiam contar uma com a outra. Enzu havia planejado tudo. Na empresa do presidente Shen, havia um homem chinês e ele precisava de pessoas, e ele era um imigrante ilegal. Queriam usá-lo para que assumisse sua identidade e voltasse para a China, tomando o lugar do marido de Shu. Assim, ninguém suspeitaria do seu desaparecimento, esconderiam o corpo e sem corpo não há crime. O rapaz em questão se chama Shangang, um imigrante ilegal que não tem nenhum parente na Coreia, ou seja, basicamente não existe. Quando o vê, Jisoo diz que ele é idêntico ao seu marido e que com essa semelhança o plano dela poderia funcionar. Dias depois, Enzo entra em contato com ele e oferece uma oportunidade de ouro, dizendo que vai lhe dar muito dinheiro em troca de voltar para seu país usando a identidade de outra pessoa. No começo ele hesita, mas Enzo diz que oportunidades como essa não aparecem duas vezes na vida. Ele diz que sente muita falta da família, mas precisa de alguns dias para pensar. Agora, a próxima fase do plano é encontrar um motivo para que o marido de Jisoo saia do país. Aqui, por coincidências do destino, o marido de Jisoo descobre que Enzu é amiga da senhora que ele quer como cliente. Então, ao chegar em casa, ele muda completamente. Ele trata sua esposa com muita gentileza e até a convida para jantar, mas também convida Enzu. Ele diz a ela, escondido, para não se meter no casamento deles, que os problemas de casal se resolvem entre o casal. Embora haja algo que ela possa fazer para que ele pare de bater em sua amiga, ele diz para ela conseguir um encontro com a senhora que o rejeitou. Enzo aceita porque não quer mais que ele continue batendo nela. Ela era muito boa com as palavras. Assim, conseguiu convencer a senhora a aceitar trabalhar com o marido de sua amiga. Dias depois, Chang'an estava pronto. Fizeram uma mudança de visual nele e agora ele estava idêntico ao marido de Jisoo.
Eles eram como duas gotas d'água. Até mesmo a irmã, que o viu, pensou que era ele. Por sua vez, o marido de Jisoo começou a ser mais gentil. Como conseguiu o que queria, ele ficou muito feliz. Tão feliz que até parou de bater nela. Dias depois, as amigas vão para a montanha para cavar o buraco onde vão enterrar o corpo. Mas o que elas não sabiam era que o marido de Jisoo estava vigiando ela. Ele colocou um GPS no celular dela e sabia onde sua esposa estava o tempo todo. Além disso, ele recebeu uma notificação de que ela tinha comprado uma passagem de avião em seu nome. Por causa de tudo isso, ele começa a suspeitar. Enquanto isso, as garotas estavam preparando tudo para acabar com ele. Mas, como ele chega antes, elas precisam improvisar. Jisoo tenta acalmá-lo, mas ele diz que é melhor ela explicar o que está acontecendo. Jisoo não sabe o que dizer, então Enzu sai para defendê-la. Ele descobriu os planos delas, então eles começam a brigar, mas o que ele não sabia é que Enzu sabia jiu-jitsu. Ela começa a lutar com todas as suas forças, mas o sujeito era um selvagem. No final, Jisoo é quem acaba com ele com um golpe na cabeça, depois de tirar sua vida. Chega sua vizinha, que ouviu os golpes, mas como ele a agredia constantemente, ela pensa que era só mais uma de suas surras. Por causa disso, Jisoo quer se entregar, mas sua melhor amiga diz que ela não fez nada de errado e que siga com o plano. O presidente passou a suspeitar de Chang'an, pois ele começou a agir de modo estranho. Ele também contou a um colega que em breve voltaria para a China, mas não tinha dinheiro nem documentos para isso. No dia seguinte, Chang'an chega ao apartamento de Jisoo, lá o vestem e o arrumam como se fosse o marido dela. E devido à semelhança, ninguém pensaria que é outra pessoa. Para que tenham provas, Enzu pede que ele desça a mala com o corpo e, além disso, se certifica de que todas as câmeras de segurança o gravem. Depois, eles usam a identificação do marido de Jisoo e retiram todo o dinheiro do banco. Quando estão no aeroporto, Enzo entrega o telefone do falecido para ela e diz para garantir que ele seja ligado na China, para que as autoridades possam rastreá-lo e depois se desfazer dele. Chang'an agradece pela ajuda e diz para ela não voltar tarde. Eles precisam continuar com a próxima fase do plano, precisam se livrar do corpo. Por isso, eles voltam para a montanha onde tinham cavado o buraco. Mas Jisoo não consegue evitar se sentir mal. Sentia que suas mãos ainda estavam sujas depois de enterrar o corpo. As duas amigas concordam em se manter unidas, já que a próxima etapa seria a mais difícil, porque todo mundo começaria a fazer perguntas e a suspeitar dela. Jisoo diz que sabe disso e que já não se importa, porque finalmente será livre. Antes de voltar para a cidade, as duas amigas comemoram esse novo começo. Jisoo diz que, a partir de agora, voltará a ser ela mesma. No dia seguinte, ao ligarem seus celulares, Chang'an já estava na China com sua família. Ao retornar, Jisoo se sente diferente. Embora seu agressor já não estivesse mais lá, ela ainda sentia medo. Dias depois, ela recebe uma ligação da empresa do seu marido, informando que ele não foi trabalhar por vários dias e que desapareceu com muito dinheiro. Sua irmã pergunta onde ele está e por que não atende às ligações. Jisoo diz que não sabe, mas que ele levou seu passaporte e sua mala. Por causa disso, ela começa a investigar e descobre que seu irmão saiu do país. As autoridades também o investigam, já que ele havia movimentado muito dinheiro. Seu chefe diz a eles que ultimamente ele estava agindo de forma muito suspeita, que conseguiu clientes muito importantes e que gerenciava tudo em contas privadas. Isso faz parecer que ele roubou o dinheiro e depois fugiu do país. Sua mãe estava muito preocupada e culpa ele por tudo. Para Jisoo, ela diz que deveria tê-lo impedido ou pelo menos avisado antes que ele fosse embora. Sua irmã, por sua vez, viu as imagens de Chang'an com sua família. Por isso, ela suspeitava que o irmão tinha vida dupla. Como ele era mulherengo, será que ela achava isso possível? Ao ir à empresa onde ele trabalha, diz que ele é acusado de fraude por ter desviado dinheiro de clientes importantes. Para evitar problemas, ela diz que ele será demitido, assim ninguém sairá prejudicado. Isso era exatamente o que Enzo e Jisoo tinham planejado para a reunião. A cunhada de Jisoo diz para ele manter um perfil baixo, pelo menos até que as coisas se acalmem. Mais tarde, Jisoo decide recomeçar do zero. Por isso, ele compra as roupas que gosta, mesmo ainda tendo muitas marcas no corpo. Mas isso já não importa mais para ele, porque finalmente acabou. Agora começa uma nova vida ao lado de sua melhor amiga. À noite, Enzo reflete sobre sua mãe, como ela, assim como sua amiga, sofreu violência, mas ninguém a salvou. Por isso, ele criou coragem e foi confrontar. Ele diz ao pai que não quer mais ver sua mãe sofrer.
seu pai responde para ele não ser ridículo e que vai se arrepender de falar assim com ele. Quando ele morrer, Enzo diz que ele está enganado, que quando morrer, ninguém vai sentir falta dele. Isso faz com que seu pai se sinta mal. Depois ele vai para casa e tira do armário aquela menina indefesa que só podia se esconder quando seu pai batia em sua mãe. Seu irmão mais novo também tinha percebido isso. Enzo, cuidar dele e evitar que ele perceba. Depois compra sapatos novos para sua mãe e a leva para comer em um lugar muito bonito, onde vê sua mãe sorrir. Depois de muito tempo, Jisu, por sua vez, havia recuperado a confiança em si mesma. Agora se arrumava e se sentia diferente, mas em casa voltava a sentir medo. Por isso ela quer conseguir um emprego para sair de casa e ser uma pessoa diferente. Ao ouvir isso, Enzo decide ajudá-la e a leva ao bairro chinês para que conheça o presidente. Chen suspeitava que Enzo e Chang'an se conheciam, mas não sabia o motivo. Então ele comenta que ela foi embora e não avisou ninguém. Mas Enzo finge muito bem e diz que só o viu algumas vezes e que nunca falou com ele. Ao ouvir isso, o presidente Chen fica mais tranquilo. Então decide contratar Jisu, embora avise que o trabalho será difícil. Dias depois, a polícia procura Enzo. Ao que parece, eles queriam seu depoimento pela morte da senhora Kang. O marido dela foi acusado de violência doméstica. O depoimento era fundamental para o caso. Mas seu superior lhe diz para pensar bem, já que o Sr. Kang é um cliente muito importante e se o perderem, isso pode afetar seu desempenho. Ao voltar para casa, o Sr. Kang lhe envia um presente como suborno para que não testemunhe contra ele. Enzo se cansou de tudo isso e diz que não o quer. Na noite seguinte, ele vai jantar com o presidente Chen e com sua melhor amiga. O Sr. Kang estava seguindo-a, então também chega ao local. Mais tarde, o Sr. Kang a encurrala no banheiro. Ele diz para Enzo que não é conveniente para ela testemunhar contra ele. Ela responde que não tem medo dele. Ao ouvir isso, o Sr. Kang a ataca, mas não contava que Enzo sabia se defender. Ainda assim, o covarde não quer deixá-la ir, mas antes que as coisas piorem, o presidente Chen chega e dá uma boa surra nele. Depois, os três vão comer macarrão. Jisu pede para ele não testemunhar porque o Sr. Kang pode fazer algo contra ele. Enzo diz que se arrepende de não ter ajudado a senhora, que teve a oportunidade, então isso é o mínimo que pode fazer para que pelo menos ela tenha justiça. Depois do julgamento, o Sr. Kang é acusado de violência doméstica, mas Enzo não recebe mais a promoção que havia conquistado. Embora ela já soubesse que algo assim aconteceria, dias depois, as amigas achavam que finalmente tudo tinha acabado, que tudo tinha saído conforme seus planos. Mas nesse momento, Chang'an volta ao apartamento de Jisu. Ela, apavorada, pede uma explicação e ele, com um sorriso no rosto, diz que já sabe de tudo. Ao que parece, Chang'an não era um garoto inocente. Ele era um mafioso chinês muito perigoso que havia fingido esse tempo todo na China. Ele conseguiu desbloquear o telefone do marido de Jisu e assim descobriu tudo o que tinha acontecido. Por isso ele voltou ao país para chantagear Jisu e pedir 3 bilhões de won. Esse valor era grande demais. Jisu não tinha esse dinheiro. Mas para o mafioso, isso não importa. Ele diz que Jisu tem 5 dias para conseguir o dinheiro. Caso contrário, ele vai revelar a verdade para todo mundo. Ao sair do prédio, o segurança o reconhece e diz que a mãe dele pediu para avisar quando o visse, já que Chang'an havia voltado de forma ilegal. Ele não queria que ninguém o descobrisse, então acaba matando o segurança. Jisu o pega no flagra para que ninguém o descubra e diz para ele sair por um lugar onde não há câmeras. No dia seguinte, Enzo fica sabendo do que aconteceu, por isso vai procurar sua amiga. Ela tinha ido vender suas joias para tentar juntar o dinheiro que haviam pedido. Por sua vez, sua sogra ficou sabendo do que aconteceu, então pede para sua filha ir investigar. Ela obedece e percebe que tem algo estranho. Quando ela verifica as câmeras de segurança, vê Chang'an e pensa que é seu irmão. Por isso apaga as evidências para não prejudicá-lo e nem atrapalhar sua promoção. Mais tarde, Chang'an vai até o trabalho de Enzo. Ele tinha se tornado uma pessoa completamente diferente. Ele diz para Enzo que agora ele está no controle, que entregue o dinheiro e nada de ruim vai acontecer. Depois, ele também vai ver a sogra de Jisu, também queria pedir dinheiro para ela, diz que está sendo perseguido e que precisa da ajuda dela. À noite, ele reencontra um velho amigo do trabalho, os dois decidem sair para beber. E agora, Chang'an está muito diferente, tão diferente que acaba causando um desastre.
Por causa disso, chamam o presidente Chen para buscar seus funcionários. Quando ele chega, vê o celular do marido de Jisoo, assim descobre que ela sofria violência doméstica e também percebe que Chang'an era idêntico ao marido abusivo. Quando acorda, Chang'an diz para devolver seu dinheiro, o presidente Chen o agride e diz que é melhor ele não voltar a incomodar seus funcionários. Mais tarde, ele liga para Jisoo, assim percebe que algo ruim estava acontecendo com o que havia descoberto. Ele junta as peças e descobre que as garotas seguiram seu conselho, que contrataram Chang'an para substituir o marido agressor de Jisoo. No dia seguinte, ela consegue abrir o cofre. Dentro havia muito dinheiro, mas mesmo assim não era o suficiente para juntar a quantia que Chang'an havia pedido. Por sua vez, o chantagista descobre que as garotas tinham ido para a montanha justamente no dia em que o marido de Jisoo morreu. Quando ele chega lá, entende tudo. Ele diz para Enzu que é melhor entregarem o dinheiro, senão ele vai desenterrar o corpo. Enzu queria resolver isso sozinha, por isso avisa Jisoo para tomar cuidado. A cunhada delas as vê e reconhece Enzu, já que antes a tinha visto com seu irmão e achava que ela era a amante dele. Por causa disso, ela decide segui-la e descobre que seu irmão tinha voltado ao país, embora agora parecesse um pouco diferente. E além disso, ele não entrou de forma legal. Por causa disso, ela começa a suspeitar, então decide segui-los pelo caminho. Seu colega diz que encontrou uma nova evidência. Vê claramente sua cunhada saindo do estacionamento. Ela diz que deve ser apenas uma simples coincidência. Depois, sua mãe liga para ela e diz que seu irmão voltou ao país e pediu dinheiro porque está com problemas. Assim, a policial descobre que o sujeito na verdade não é seu irmão, já que ele nunca faria algo assim. Por sua vez, Chang'an percebe que Ensu queria se livrar dele. Por causa disso, eles começam a lutar e sofrem um terrível acidente. A policial estava seguindo eles, então ela cruza o caminho dele, depois do acidente. Ela já sabia que ele não era seu irmão, mas finge não reconhecê-lo para que ele não desconfie. Mas Chang'an era muito astuto e percebe que algo está errado. Depois de olhar bem para ela, percebe que é a cunhada de Risu. Quando tenta fugir, percebe que a policial era muito mais forte. Ela consegue dominá-lo e diz que é melhor ele contar a verdade. No começo, ela pensava que seu irmão tinha fingido a própria morte, mas Chang'an diz que não foi assim. Ao revisar as câmeras de vigilância, percebe que Ensu visitava sua cunhada praticamente todos os dias. E no dia em que, supostamente, seu irmão viajou, ele entrou no apartamento vestido de uma forma bem diferente e saiu carregando uma mala muito pesada. Além disso, nas câmeras é possível ver que ele tinha uma tatuagem no pescoço, ou seja, seu irmão nunca saiu do país, quem saiu foi Chang'an. É assim que ele consegue desvendar todo o mistério. Sua cunhada, que sofria violência, matou o marido e fez com que Chang'an tomasse o lugar dele. O crime teria sido perfeito se Chang'an não tivesse voltado ao país. Risu, por sua vez, reclama com Enzu por colocar sua vida em risco. Para ajudá-la, ela diz que não é só por ela, mas também por si mesma. Antes, ela não pôde ajudar a mãe nem a senhora Kan. Por isso, sentia-se culpada e ajudar sua melhor amiga fazia com que essa culpa diminuísse. O presidente Chen confessa a eles que já descobriu tudo e diz que vai ajudá-los a sair desse problema. Como se sente responsável por ter sugerido que se livrassem do marido dela, Ensu diz que não tem nada a ver com isso, mas o presidente Chen diz que tem sim, já que além disso, um de seus ex-funcionários o enganou e causou todo esse problema. Ao que parece, antes de ser um empresário de sucesso, ele era um mafioso impiedoso que passou por coisas muito difíceis na China. Por isso sabe o inferno que Chang'an viveu e o aterroriza. Por isso, ele vai se encarregar de enviá-lo para a China, para que não cause mais problemas. Mas a cunhada de Risu o havia capturado e ela não era exatamente uma boa policial. Ela diz a Chang'an que já descobriu todos os seus planos. E agora ela vai usá-lo para limpar a imagem do irmão e colocar toda a culpa na sua cunhada. Para que ninguém desconfie, ela o tranca no porta-malas do carro e o deixa na casa da mãe. Antes de ir embora, avisa a mãe que de jeito nenhum entre na garagem. Mais tarde, ela passa todas as fotos do celular do irmão para o dela e depois joga o aparelho no rio. Dias depois, a cunhada de Risu conseguiu o emprego que tanto queria. A ministra da Segurança diz que é melhor ela cuidar da própria reputação e da família. Se algum escândalo acontecer, sua carreira vai acabar e ela será demitida.
Por causa disso, ela decide mudar tudo para que o irmão pareça a vítima. Assim, não só manteria o emprego, como também limparia a imagem do irmão. Quando Rizu fica sabendo de tudo o que aconteceu, ela fica muito assustada. De repente, sua sogra liga para ela e diz que já sabe que o filho voltou ao país. Ao ver o ferimento no rosto dela, pensa que ele voltou para casa e a agrediu como antes. Ou seja, a sogra dela, que supostamente luta contra a violência doméstica, já sabia que o filho batia na esposa. Além disso, ela dava conselhos para que ele tomasse cuidado e não fosse descoberto. Ao saber de tudo isso, Rizu se sente péssima. Para completar, mais tarde, a cunhada dela chega e diz que ela deve tomar cuidado porque o irmão pode voltar em breve. No dia seguinte, o presidente Shen descobre que Chang'an estava trancado no carro da cunhada de Risu. Por causa disso, Enzo decide ir até a casa da senhora para tentar tirá-lo de lá. Ela consegue enganá-la e se esgueira até a garagem. Quando consegue libertar Chang'an, deixamos para o presidente Shen limpar toda a bagunça que ele fez. Ele quer mandar Chang'an de volta para a China e acabar com ele quando ele estiver lá. Assim vai sair nas notícias que o marido de Rizu fugiu com muito dinheiro e morreu na China. Dessa forma, o crime dela seria perfeito e não teria como ligá-la a elas. Mas a cunhada de Rizu não ia permitir isso. Ela tinha muitos contatos na polícia. Planeja usar toda a sua influência para mudar a narrativa da história e fazer com que as duas amigas sejam as culpadas. Enquanto isso, Chang'an consegue enganar o guarda e o ameaça para que o ajude a escapar. Mas ele não podia voltar para casa sem dinheiro, então entra em contato com o policial para propor um acordo. Se ele ajudar, entregará o corpo do irmão dele, em troca ele deve ajudá-lo a conseguir o dinheiro. Assim, ele voltará para o seu país e ela poderia acobertar o irmão e colocar toda a culpa nas duas amigas. Ela queria um novo emprego, então aceita o acordo. Mas quando chegam à montanha, só encontram o corpo de um cervo. A policial ficou furiosa e disse que não precisava mais do corpo do irmão dela, só precisava de alguém parecido. Por isso, ela bate em Chang'an e o sequestra de novo. Enquanto isso, um policial estava investigando por conta própria o assassinato do guarda. Assim, ele descobriu que Rizu havia tentado várias vezes denunciar o marido. Ela fez exames médicos e tinha todas as provas, mas no final desistiu quando viu a cunhada. Por causa disso, ele a interroga, mas ela estava muito assustada e diz que não era nada grave e que, por favor, não a procure mais. Mais tarde, a cunhada liga para ela, diz que já sabe onde ela enterrou o irmão, mesmo sem ter o corpo, diz que não será necessário. Com o corpo de Chang'an, será suficiente para culpá-las de homicídio? Rizu diz que a amiga dela não tem nada a ver com isso e que ela agiu sozinha. A cunhada dela sabe que não é assim, mas está disposta a acreditar. Em troca, ela só precisa se suicidar e deixar uma carta confessando que tudo é culpa dela. Rizu estava muito assustada e não queria mais que sua amiga fosse prejudicada por sua culpa. Por isso, aceita o acordo. Antes de ir embora, decide sair com sua melhor amiga pela última vez. Ela agradece por tudo o que viveram juntas e por todo o apoio incondicional. Depois, vai para a montanha e planeja se suicidar em sua casa. Por sua vez, o policial descobre novas imagens do crime e diz para a cunhada de Risu que o irmão dela esteve na cena do crime. Ela diz que isso não é possível, já que o irmão dela não está no país, mas ele responde que até conseguiu um testemunho. Por isso, ela retorna à cidade e usa seus contatos para afastar o policial que investiga seu irmão. Depois ela volta para a montanha para verificar se Rizu havia morrido, mas o corpo dela havia desaparecido. Ao que parece, Enzo conseguiu localizá-la e pôde salvá-la. Mais tarde, as duas se encontram. A polícia diz para ela que não vai deixar que arruinem sua carreira. Vai usar toda a sua influência para que as duas sejam punidas e para que o irmão dela fique como a vítima da história. No final das contas, um assassinato é mais grave do que um simples caso de violência doméstica. Enzo diz para ela que não vai deixar isso acontecer, que vai se certificar de pelo menos arruinar a carreira dele. A cunhada de Rizu apenas ri e diz para ela que nunca vai conseguir. No dia seguinte, Rizu acorda e vê que tudo tinha ficado ainda mais complicado. Por isso, ela pede para a amiga que por favor a deixe salvá-la, mas a amiga diz que não, que as duas estão juntas nessa. Mais tarde, a polícia prende Enzu. Ao que parece, a cunhada de Rizu mexeu alguns pauzinhos para que ela fosse acusada de receber subornos.
Enzo estava muito tranquila porque ela também tinha contatos poderosos, inclusive conseguiu entrar em contato com a ministra. Ela informou que o marido de Rizu era um criminoso que fugiu com muito dinheiro para a China. Isso fez com que ela fosse demitida imediatamente. Por causa disso, a polícia estava desesperada, porque Enzo não era uma simples gerente de loja. Para complicar ainda mais as coisas, a mãe dela liga e diz que matou o homem que mantinha preso. Ao que parece, Chang'an estava no apartamento da cunhada de Risu, e quando a mãe dela o encontrou, percebeu que não era seu filho. Ela perguntou quem ele era e o que fez com seu precioso filho. Chang'an responde que ele está morto e que tudo é culpa dela por ter criado um filho agressor. A senhora não suporta ouvir isso, então o agrediu e tirou sua vida. Quando sua filha chega, ela diz que precisam resolver isso o quanto antes. Caso contrário, ela perderá sua insígnia e não haverá mais ninguém que possa salvá-los. Por isso, elas planejam se livrar do corpo e fazê-lo passar por seu irmão. Essa era uma tentativa desesperada de salvar sua carreira e colocar toda a culpa em Risu. Mas Enzo não iria permitir isso. Quando a encontra, ele bate nela por trás e consegue revelar para todo mundo que havia um cadáver no porta-malas dela. As pessoas na rua viram tudo. Agora não havia mais como eles esconderem. Por sua vez, Risu decidiu acabar com tudo. Não queria mais que ninguém tentasse salvá-la. Por isso se entregou à polícia e confessou tudo o que havia feito. Enzo, por sua vez, também deu seu depoimento e confessou que participou do homicídio, marido de Risu. A imprensa fez um grande alvoroço, já que duas amigas assassinaram um marido agressor porque ninguém mais queria ajudá-las. Além disso, a família do marido estava ciente de tudo. Com suas influências, fizeram de tudo para esconder o caso e fazer parecer que tudo era um exagero de Risu. O presidente Chen não ia deixá-las sozinhas, por isso contratou o melhor escritório de advocacia. Durante o julgamento, as amigas confessam tudo. Risu diz que seu casamento foi um verdadeiro inferno e que tentou de todas as formas possíveis parar o abuso, mas ninguém lhe deu ouvidos. No final, ela percebeu que um dos dois precisava morrer. Ela sabe que isso não justifica o crime, mas quer que entendam que não teve outra opção. Enzu, por sua vez, confessa que se cansou de se esconder no armário e fingir que nada estava acontecendo. Ao crescer, vendo seu pai bater em sua mãe, achava que isso era normal. Quando viu que a senhora Kang preferiu morrer a continuar sendo maltratada, ele entendeu que a violência doméstica não é normal, por isso percebeu que ignorar o problema estava errado. A indiferença faz com que esses monstros se tornem ainda mais cruéis, e como não conseguiu salvar a senhora Kang, ele não iria permitir que sua amiga tivesse o mesmo destino. Ela sabe que o que fez está errado e está pronta para assumir as consequências de seus atos. A mãe dela ouviu as palavras da filha e não pôde evitar se sentir culpada. Por isso, ela também decidiu quebrar o ciclo. Então, mesmo já sendo mais velha, deixou o marido dela. Ela diz que fez a coisa certa e a parabeniza por ser tão corajosa. A mãe dela pede desculpas por ter demorado tanto, muito tempo depois, quando ela é libertada. Como confessaram tudo e colaboraram com a justiça, reduziram sua sentença. O presidente Chen estava com elas, já que agora tinham antecedentes criminais. Seria muito difícil para ela conseguir um emprego. Por isso, ele as ajuda a ter uma segunda chance. As duas amigas se mudam para a Tailândia e começam a trabalhar na empresa do presidente Chen. Ambas decidiram recomeçar do zero e, assim como quando eram adolescentes, só podiam contar uma com a outra. Agora, depois de tudo o que passaram, finalmente eram livres de seus traumas e de tudo de ruim que havia acontecido em suas vidas. É assim que termina essa história. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Não custa lembrar que, se você sofre violência ou conhece alguém que sofre violência, deve denunciar às autoridades. Não permitam que esse primeiro grito se transforme no primeiro tapa, porque vocês entrarão em um ciclo vicioso do qual é muito difícil sair. Obrigado por me acompanhar até o final. Espero que tenham gostado do resumo. Se sim, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Nos vemos na próxima história.